Pessoal, eu quero trazer já o tema para você entender o que eu quero partilhar contigo. E o tema, o título, que pode ser colocado lá no YouTube quando vai para lançar lá, é uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: Deus me ouve? Deus me ouve? E agora eu pergunto para você seja sincero, você já fez esse questionamento alguma vez na sua vida? Quem já fez, levanta a mão. Você já se questionou, Deus me ouve? Quem aqui já teve dúvida que Deus estava ouvindo você? Levanta a mão, seja sincero. Amém, eu também já tive essas dúvidas muitas vezes. E até porque eu já vivi essas dúvidas, que eu quis partilhar isso. Por quê? Porque eu já errei nessa área, eu já me equivoquei nisso. E por mais que isso às vezes pareça algo simples, uma pergunta assim, talvez não tão teológica, tão séria, mas isso no mundo espiritual, no sentido do nosso relacionamento com Deus, tem um impacto gigantesco. Ou em outras palavras, melhor dizendo, essa dúvida, ela é uma questão crucial para a nossa vida com Deus. Amém? Então eu creio em nome de Jesus que hoje nós vamos sair daqui com essa dúvida totalmente sanada, amém? Então eu oro e peço a Deus que nos dê capacidade de compreender a palavra, que abra o nosso coração, deixe nosso espírito sensível, em nome de Jesus. Então abre comigo lá, 2 Crônicas, Antigo Testamento, obviamente, 2 Crônicas, capítulo 16. Eu quero colocar aqui 2 textos de introdução, por quê? Porque esses 2 textos de introdução, eles são assim muito enfáticos sobre esse assunto. São textos que, na minha leitura, na forma que eu entendo, não deixam margem de dúvida sobre essa pergunta feita aqui: se Deus me ouve. Então você pode abrir 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. E aí nós leremos. Encontraram? 2 Crônicas 16, 9, e eu vou ler só a parte A, tá bom? Que é até a primeira vírgula. E a Bíblia diz assim: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Agora a pergunta que eu te faço: a Bíblia está afirmando que Deus contempla os seus olhos em parte da terra? É isso ou não? É toda a terra? É toda a terra, né? Amém. Então é toda a terra. E a sequência também é muito importante, porque isso aqui vai fazer mais sentido lá no fim. Mas vamos enfatizar. Por quê? Para revelar-se. Então o olhar de Deus por toda a terra, sim. A sua Bíblia, meu filho? Alguém achou a Bíblia do Miguel aí? Uma Bíblia capa preta? Grande? Ah, tá lá, filho, lá perto do café. Então, essa parte que ele fala assim, porque o olhar de Deus sobre toda a terra, ele está dentro de um princípio, mas também por um propósito. Qual que é o propósito? Para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é o quê? Parcialmente dele? É o que então? Plenamente dele. Amém? Vamos ler um outro texto, importante também. Esse sinceramente é um que fala muito comigo. Salmo 139. Abre lá. Eu acho muito legal assim os Salmos de Davi, num contexto geral falando, porque assim, você vê que Davi, ele era muito sincero com Deus. Você vê que ele consegue abrir o seu coração e dizer o quanto ele estava com medo, o quanto ele estava inseguro, o quanto ele estava clamando por socorro, e ora ele dizia: Deus, não deixe que os meus inimigos me envergonhem, não permita que isso aconteça, Deus, eu tenho sido humilhado, e coisas nesse sentido. Mas o que me interessa a partir daí é que mesmo diante dessa explanação do seu sentimento,
ele faz afirmações que não dão sentido de que ele duvidava do caráter de Deus, entende? Isso eu acho lindo em Davi. E acho que é uma postura que nós, como igreja, precisamos resgatar com Deus. Por quê? Eu, quando vou orar e falar com Deus, eu não tenho que chegar a Deus com mimimi. Dizer, ó Deus, Senhor dos rios caudalosos, como o Senhor é lindo, belo, maravilhoso, glorioso. E obrigado porque a minha vida está toda maravilhosa. Mas não está, na verdade. Eu acabei de brigar com a minha mulher, né? Mas eu estou lá dizendo, Deus, então eu louvo ao Senhor por todas as coisas. Amém. Como se Deus tivesse problema em ouvir a realidade do nosso coração. Deus não tem problema em ouvir a nossa realidade do coração. Só que da mesma forma, as circunstâncias não podem nos gerar um movimento de duvidar do caráter de Deus, ok? Então vamos ler o Salmo 139, você vai entender um pouquinho melhor. Do versículo 1 até o 12, um pouquinho extenso, mas presta atenção, vai ser bênção. A Bíblia fala assim, ou melhor, o próprio Davi, né, escreve esse salmo e a Bíblia relata: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento, onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces plenamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Me lembra a oração de Pedro, né? A oração não, a fala de Pedro, né? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? A impressão é que é o mesmo coração falando, né? Então vou reler o versículo 7, quando Davi fala para Deus em oração: para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz e a tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Cara, que salmo poderoso. Então, diante desses dois textos, eu poderia dizer assim: a resposta está dada. Alguém aqui, biblicamente, tem dúvida que Deus ouve a minha oração? Ou a sua? Lendo não, né? Lendo não, né? Mas no íntimo às vezes sim ainda, né? Então, trazendo apenas uma resposta literal, eu não só acho que Deus ouve, mas Ele ouve todas as orações, Ele ouve todas as conversas, Ele conhece os nossos pensamentos. É isso que Davi está descrevendo. Entende? Que mais? Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Então, primeiro, você precisa conhecer o caráter de Deus. Se você olhar a Deus como um homem, você se frustra. Agora, se você olhar a Deus pelo caráter e pelo que Ele é, você vai entender que Ele não só te ouve, mas Ele sabe o teu sofrimento, Ele sabe o que você está passando, Ele está presente contigo diante da adversidade, Ele está em todo momento ao seu lado. Amém? E não há dúvidas disso. Então, eu sei que Deus está, eu sei que Deus me ouve. Tem um texto que eu li esses dias lá do Novo Testamento, que me chamou muita atenção, que fala que Deus vai julgar também a intenção do nosso coração. Eu falei, cara, se Ele vai julgar é porque Ele sabe. E eu fiquei temeroso diante desse texto, porque ao ver que o julgamento que eu vou passar e vocês passarão, não é apenas das minhas obras, mas é também da intenção do meu coração.
E aí quando eu me vi diante desse texto, eu falei, oh Deus, eu tenho muito a me arrepender ainda. Eu tenho muita coisa a corrigir dentro de mim, porque Deus não está preocupado apenas com o que eu estou fazendo, mas também com a intenção do que e por que eu estou fazendo. Então, isso eu estou trazendo para quê? Para que a gente compreenda o tamanho da grandeza de Deus. Então, ficou claro que não há limitação do conhecimento de Deus quanto a nós? Sim? Sim, amém. Então tá. Mas eu sei que no seu coração, talvez, e você ainda tem essa dúvida, mas Fernando, ainda assim eu tenho muitas vezes a impressão que Deus não me ouve. É ou não é verdade? Ainda fica isso, né? Não fica? Mas eu vou te explicar por que isso fica. Sabe por quê? Porque nós tentamos entender a Deus com a nossa cabeça e não pela palavra. Porque a partir do momento que eu tentar discernir a Deus dentro do que eu posso discernir, obviamente, porque Deus é impossível de ser conhecido num todo, mas aquilo que Ele faz questão de ser revelado, entende? Que está aqui. E quando eu olho para Deus por isso, eu encontro um caminho de cura, de amadurecimento, de comunhão. Agora, se eu começo a tentar discernir a Deus pelo que eu acho, aí eu encontro um caminho de afastamento da verdade de Deus. Por isso que a gente bate tanto, insiste, meu irmão, leia a Bíblia. Você precisa ler a palavra. Por quê? Porque senão você facilmente vai ser enganado pelo seu coração. E eu também. Então vamos lá. Separei aqui 3 questões importantes para que a gente comece a entender e ver do porquê que talvez fica ainda essa impressão de que Deus não me ouve. Ok? Então vamos lá. Primeira, por que eu acho que Deus não me ouve? Porque na maioria das vezes, ou quase sempre, a resposta da oração não vem da forma que eu esperava. Vou te mostrar exemplos na Bíblia, quer ver? Vamos lá, primeiro texto, 2 Reis 6. Volta para o Antigo Testamento. Quem aqui é bom de imaginação? Levanta a mão aí. Ninguém é. Ah, tem 2 só. Eu não sei, eu gosto muito de história e quando eu estou lendo, parece que eu entro dentro da história, assim, parece que eu estou vivendo o personagem lá. Eu sou meio assim quando eu estou lendo um negócio, principalmente quando é história. Mas por que eu estou falando isso? Eu quero que você entre nessa história também, tá? Faça um esforço de se imaginar você nesse contexto, dentro dessa situação, que você está passando por isso, tá bom? Faz esse esforço aí, eu vou ler, aí nós vamos se colocar nesse lugar, tá bom? 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, fala assim, aquela passagem de Eliseu. Em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu, como vês o lugar em que moramos perto de ti, tornou-se pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, e ali cada um de nós cortará um tronco, a fim de podermos construir ali mesmo um local para reuniões. E Eliseu aqueceu, dizendo, ide. Então um deles o convidou, queiras vir com teus servos? E ele respondeu, irei. Assim foi com eles. Chegando ao Jordão, puseram-se a derrubar árvores. Entretanto, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu nas águas do rio. E ele imediatamente gritou, ah, meu senhor, esse machado fora tomado de empréstimo. Só até aqui. Não lê o resto. Agora vamos lá, vamos entender o contexto e se coloca na história, tá bom? Vamos trazer isso para os nossos dias, talvez. Você está ali servindo junto com Eliseu, profeta, maior representante de Deus na terra na época, certo? Na casa dos profetas. Você era um dos alunos dos profetas. Olha que benção. Maravilha, né? Aí você já pensa assim, cara, eu estou seguro, estou tranquilo aqui, eu estou dentro da... né? Tô com os caras aqui, então vai dar tudo certo na minha vida, né? Aí você vai fazer uma obra para Deus, certo? Porque estavam fazendo algo para o Senhor. O intuito, o coração deles era o quê? Que eles continuassem em reuniões, que eles continuassem em comunhão, mas precisava do quê? De um espaço maior. Então ele estava fazendo uma obra para Deus, certo? Ok? Aí ele pega uma ferramenta e ele não tinha o recurso, mas ele é um cara de fé, porque ele sabe que esse projeto é um projeto de Deus e vai ser bom para o corpo de Cristo. Estou trazendo só para o dia de hoje para você entender. E aí, mas ele não tem a ferramenta, mas ele tem a intenção do coração. Então o que ele faz? Ele provavelmente foi até alguém que tinha aquele machado e pega o machado emprestado.
Por quê? Porque se Deus dá um propósito, não é a circunstância que vai nos limitar, amém? Então esse cara está totalmente alinhado com o que Deus está querendo que ele faça. Mas no meio do processo, ao estar cortando uma árvore, o ferro do machado escapa e cai na água. E esse cara, obviamente, fica preocupado. Por quê? Primeiro que o machado não é dele. Óbvio, né? Ele tem que devolver. E aquilo não era uma peça barata, como talvez é hoje, né? Que você vai ali numa marcenaria, em alguma loja, e compra lá talvez por 50, 60 reais, não sei nem quanto custa um machado. Naquela época era uma peça assim, cara, algo difícil, não era todo mundo que tinha. Então ele se desespera, perdeu o machado, perdeu o ferro do machado. Aí eu te pergunto, você é homem de Deus, você está servindo a Deus, mas acontece o contratempo, você vai orar, né? Vou orar a Deus. Qual que seria a sua oração diante disso? Seja sincero. Quem aqui arrisca vir aqui contar o que oraria para Deus diante dessa situação? Quem é corajoso? Ó, o Alisson já fez assim, se escondeu lá atrás, Alisson. Eu não sei, eu acho que a minha oração seria mais ou menos assim: Deus, que alguém me oferte um machado para eu devolver para ele. Alguém pensou assim? Ou que, tipo assim, Deus, eu preciso agora de dinheiro para poder comprar um machado e devolver o machado, né? Isso, essa é boa. Deus, por que você permitiu eu perder um machado? Deus, estou fazendo uma obra para o Senhor. Já nem queria uma solução, né? Só queria reclamar, devia ser melancólico, certeza. Essa é a oração do melancólico. Quem mais? O que passou na tua cabeça aí? Ninguém mais? Ia tentar, o colérico já ia mergulhar, né? Com certeza, o colérico ia entrar ali e dizer, eu vou achar esse negócio aqui, né? Isso é obra do Satanás, né? É verdade. E o Jordão, o problema do Jordão é que é uma água suja, né? Não é uma água muito limpa, ia ser difícil. Aí ia pedir uma roupa de mergulhador para Deus, né? Mas aí eu pergunto, alguém oraria para Deus dizendo assim, Deus, faz flutuar o ferro do machado? Você ia orar assim, Alicélia? A Alicélia é de fé, viu? Só um. Mas vamos lá para o desfecho da história. Versículo 6. Ao que o homem de Deus indagou, onde caiu o machado? E imediatamente outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu, o que Eliseu faz? Cortou um galho. Não sei porquê, deve ter um motivo aqui, profético, obviamente, mas não quero entrar nisso. Ele corta um galho e jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. E daí então disse ao servo, pega-o. E ele estendeu o braço e tomou o machado nas mãos. Amém? Amém. Respondida a oração. Mas é isso que eu estou dizendo. Você entende que a forma que nós oramos, muitas vezes determinando o que Deus tem que fazer, não é que impede o agir de Deus, mas muitas vezes nos causa estranheza da forma que Deus está resolvendo ou tratando a situação. Entende? Então, entenda o que eu vou dizer aqui. Qual que é o primeiro ingrediente para o milagre? Pensa que o milagre é um bolo. A Alicélia faz bolo maravilhoso. Então pensa que o milagre é um bolo, né? Qual que é o primeiro ingrediente, o principal ingrediente do milagre? O que vocês acham que é? É um problema. O primeiro é o problema. É algo impossível. Ok? O primeiro ingrediente é algo impossível. Aí você vai fazer o quê? Você vai exercitar a fé em cima do impossível. O que muitas vezes vai gerando a incredulidade do nosso coração? Quando eu estou diante de um fato impossível, o que eu faço? Como eu falei, eu tento discernir de forma natural. Então eu olho para o impossível e dentro do natural o impossível é o quê? Impossível. É a única coisa que eu consigo ver diante daquilo. É impossível. Porque se fosse possível eu resolvia, né? Mas não é. Agora, se eu olho para o impossível, fazer um machado flutuar, não faz sentido, não é lógico, não é natural. Mas se eu olho para isso e penso, eu não posso resolver, mas eu sei que há um Deus que tem toda a capacidade de resolver. E aí o que eu faço? Eu creio nisso, entende? Aí eu olho para essa situação e aí o milagre sim pode e vai acontecer.
Então, o cristão não deve olhar para os problemas como um problema, e sim como uma oportunidade para manifestar a glória de Deus. Ai, Fernando, eu acho meio radical. Meu irmão, se você é cristão e não é radical, eu não sei se você está na religião certa. Que precisa, tá? Fizeram uma vez uma pergunta para Jesus. Tinha um cego. E aí perguntaram, os fariseus, se eu não me engano, perguntam para ele: tá, mas quem é o culpado dele ser cego? Os pais deles pecaram ou ele pecou? Aí Jesus fala: existem enfermidades que vêm para a glória de Deus. Então, Jesus não quis abordar ali o porquê, da onde e como. Jesus olhou para aquele problema que as pessoas estavam querendo só discernir o motivo e dizer: meu irmão, não é a questão o motivo, mas entende que diante do impossível há algo possível para Deus. Diante do milagre, Deus é glorificado. Amém? Então é necessária a nossa mudança de postura diante disso. Diante de fatos impossíveis, ore pelo impossível. E não pense que você vai discernir a forma que Deus vai fazer, porque não vai. Então espere em Deus. Segundo ponto, Daniel. Vocês conhecem, abre lá o livro de Daniel, por favor. Capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Aqui. É uma história bem conhecida, mas quero trazer uma abordagem nesse sentido. Versículo 12 e 13. Vocês sabem que Daniel tinha orado a Deus e não tinha uma resposta até então, certo? Versículo 12 fala assim: e o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim. Olha aqui, as tuas palavras foram ouvidas sim. Deus, sim, Ele me ouve. Desde quando? Desde o primeiro dia. Por isso que a Bíblia fala, não é do muito falar a oração. Porque a gente está falando muito achando que Deus não está ouvindo. Não, Deus ouviu a primeira vez. Antes de você falar, Ele já sabia. Então, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de fazer o quê? Buscar entendimento. Diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante quanto tempo? 21 dias, 3 semanas. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Meu irmão, toda oração é uma guerra no mundo espiritual. E achar que Deus não está me ouvindo não te ajuda a vencer essa guerra. Olha só, Daniel, porque Deus estava com preguiça. Será que Deus estava bravo com você e comigo? Com Daniel, melhor dizendo? Ei, acho que não, né? Mas a resposta demora porque, meu irmão, mundo espiritual. Você quer viver de forma natural, você não vai conseguir discernir o sobrenatural. Oração, vida com Deus, cristianismo é sobrenatural, é no espírito, é no espiritual. Então é lá que as coisas acontecem. E sim, meu irmão, existe uma guerra. Toda oração que você e eu fizemos é uma guerra travada nos céus. Todas, sem exceção. Não pense que eu vou ali fazer uma oração e com toda a intenção correta, alinhado, e isso bate no céu perfeitamente e Deus vai lá. Não que Deus não possa, não é uma questão de limitação da parte de Deus, entende? Mas entende que há um lado que é opositor a toda essa verdade? E porque ele está lutando contra isso, ele vai fazer tudo o que for possível para impedir a resposta que Deus quer nos dar. E aí eu te pergunto, desistir no meio do processo ajuda? Não, atrapalha. Sabe por que atrapalha? Porque se na primeira oração que eu faço, e em uma semana Deus não me entrega a resposta que eu esperava, da forma que eu esperava,
porque lá no mundo espiritual se levanta um monte de demônio para que isso não aconteça, porque eles não querem que Deus entregue aquilo que é devido, e eles estão lutando contra isso, os demônios sabem que facilmente eu e você podemos ser derrotados. Então qualquer embatezinho, você faz uma oração, já vem um comando de Satanás, ó, fulaninho orou lá, vai lá dar uma pegadinha nele, coloca uma tribulação nele, né? Vai lá, faz uma mexidinha lá na vida dele lá, que ele já fica incrédulo, ele não tem fé, ele não espera em Deus, ele não consegue discernir as coisas. É 2, 3 vezes que acontece, a gente está parando de orar. Por quê? Deus não me ouve. Por que, Deus, você não me responde? Mas por que a gente vai para esse extremo errado? Natural. Agora, se eu estivesse lendo a palavra, se eu estivesse lendo Daniel, capítulo 12, versículo 12, versículo 13 aqui do capítulo 10, eu dizia, opa, Daniel que era Daniel, né? E vocês sabem que Daniel foi um profeta, um dos caras que tem o maior nível de revelação quanto ao fim dos tempos, a volta de Jesus. Então hoje os 2 livros mais usados para discernir o final de tudo é Daniel e Apocalipse, que foi João. Então olha o nível que esse cara viveu. É um cara que passa por 4 reinados dentro de um regime de escravidão, não de escravidão, mas tem uma outra palavra para isso, dentro do regime lá da Babilônia, eles eram cativos, né? E ele se passa pelos 4 reinados íntegros, sem se dobrar, sem se vender, sem se prostituir. É um cara extraordinário em Deus. E mesmo esse cara teve que passar por 21 dias de espera para ter uma resposta de algo que era para quê? E não era nem para ele, tá? Porque ele não estava orando assim para dizer, Deus me tira daqui, Deus me tira desse lugar, eu não mereço estar aqui, eu não mereço tanta humilhação. Ele estava orando para quê, Fernando? Ele disse aqui, a resposta do versículo 12, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. Daniel estava querendo conhecer mais a Deus, discernir o que estava acontecendo. E mesmo assim levou 21 dias. Batalha nos céus, mais altos anjos foram colocados nessa luta para poder ter uma resposta. Está entendendo por que a oração é uma coisa que não deve ser desistida nunca? Está entendendo por que vida com Deus não é uma vida natural, é uma vida no sobrenatural? Vamos lá. Toda oração, grava isso, toda oração inicia uma guerra no mundo espiritual. Todas as orações. Abre comigo também Juízes capítulo 7. Juízes 7. Versículo 1 ao 7. Diz assim, esse texto também é muito legal. Ao raiar do dia, Jerubal, isto é, Gideão, e todos os homens que formavam seu exército, acamparam perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale do lado norte, próximo ao monte Moré. Então Yahvé ordenou a Gideão, o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha em orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Só para trazer um contexto do texto, nesse momento, Israel era perseguida pelos midianitas, pelos amalequitas. Eles viviam num momento assim de total opressão daqueles povos, ao ponto de que eles já não tinham mais esperança. Por isso que Gideão ele é encontrado malhando trigo no lagar. Por quê? Porque eles tinham que colher as safras antes do tempo, porque senão os midianitas, os amalequitas vinham e roubavam tudo. Então eles tinham que se esconder. Imagina, quem trabalha com agricultura sabe quanto é frustrante você plantar uma safra, chegar na hora de colher e você perder tudo.
Então você pensa isso ao longo de anos e anos acontecendo. Um povo sendo subjugado, humilhado, roubado. Esse era o contexto da época. Aí Deus vai lá e chama Gideão. E Gideão, quando Deus fala com ele, qual que é a fala de Gideão para Deus? Não deve ser eu não. Não deve ser eu, porque eu sou o menor da tribo, o menor da minha casa. Como diz um ditado, eu sou o cocô do cachorro do bandido. Era mais ou menos isso que ele pensava de si próprio. E aí Deus fala, não, é você mesmo. Eu estou só assim, trazendo um enredo da história. É você mesmo. É você que vai vencer essa guerra. É você que vai libertar esse povo. Tá, não faz muito sentido, né? Alguém que nem acreditava em si mesmo, ser o libertador. Mas Gideão vai vivendo um processo, vai sendo restaurado, o que Deus entregou para ele de projeto de vida, até que Gideão consegue, diante desse contexto de opressão, montar um exército. Olha que maravilha. Ele se levanta, ele já é um general do exército de Israel. E ele consegue angariar homens para o seu exército. E aí o povo já está mais, não naquela situação de apatia, de ficar só olhando o roubo, a opressão e toda a perseguição. Eles falam, não, agora nós vamos lutar em nome de Deus. Olha que legal, né? Deus vai dar vitória, amém? Aí quando ele está nesse contexto, o que acontece? Aí Deus vai e fala com Gideão. Fala assim, versículo 2. Falando do exército de Gideão, que ele tinha conseguido angariar. O povo que está contigo é numeroso demais. Faz sentido para ti? É Deus que está falando para ele, tá? Não é o diabo não, tá? É porque às vezes Deus fala assim para a gente, isso a mais que você está vendo não vai te ajudar. Você tem que se desfazer. Aí o que a gente fala? É repreendido em nome de Jesus, é o diabo. Não é assim? Mas vamos lá. Vamos tentar entender um pouco melhor a Deus. Aí Deus fala que esse exército era muito numeroso, que isso ia gerar orgulho, soberba, e o povo ia achar que a própria força do braço que livrou eles. Versículo 3 segue dizendo, agora pois proclama aos ouvidos de todo o povo, quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir, e ficaram ali apenas 10.000. Então eram 32. Aí Deus fala, seu exército é muito grande, não vai dar certo. Quem tiver com medo, tremendo, manda lá para o monte Gileade, longe. Na primeira leva sai 22.000, ficou 10. Tá legal ou não? Mas Deus, o que Deus falou para Gideão? Você vai libertar o meu povo. E é o próprio Deus que está diminuindo o exército dele. Tá? Vamos seguir aqui, versículo 4. Contudo o Senhor voltou a falar com Gideão. Olha que benção, né? Glória a Deus. Esse povo ainda é muito numeroso. De 32 virou 10.000. Faze-os descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, este contigo irá. E todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, este não irá. Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira da água. E o Senhor lhe orientou, separai todo aquele que beber a água, lambendo-a como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás do outro lado. O número daqueles que lamberam a água, levantando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais, que eram 10.000, se abaixaram de joelhos para beber. Então Yahvé ordenou a Gideão, é com 300 guerreiros, que lamberam a água, que vos salvarei a todos, e entregarei Midian nas tuas mãos. Que todo o exército, todo o resto do exército, retorne para onde? Para suas moradas. Aí só para você ter um pouquinho do enredo do tamanho do exército dos midianitas, aqui na frente, depois você pode ler, mas já vou te adiantar, fala que eles eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Quem aqui já viu nuvem de gafanhoto, que seja na televisão, já viu? É incontável aquilo, é assustador. Então você pensa, esse era o exército dos midianitas, como nuvens de gafanhoto. Gideão só tinha 32.000, que já era um pouco perante todo o exército midianita. Deus manda tirar 22, depois dos 10 que sobram 300 homens.
E Deus fala, é com esses aí que você vai vencer a guerra. Será que se eu e você estivesse nesse contexto, e Deus nos desse uma palavra, você vai vencer essa guerra, e Deus começasse a tirar a nossa segurança, e aí tira um pouco, e vai tirando mais, ao ponto de você olhar para o lado e dizer, não, a conta não fecha. A conta não fecha, Deus, não dá. É nuvem de gafanhoto contra 300, tem até um memezinho dessa história do 300, acho que deve ter partido daqui. Só pode, né? Mas o que eu aprendo diante disso tudo? O que vale mais? A palavra de Deus ou a circunstância? A palavra de Deus. Meu irmão, se aquilo que Deus falou para você, Ele vai cumprir. Ah, mas a circunstância... Não importa a circunstância. Entende que a circunstância muitas vezes ela é exatamente intencional de não ser favorável para quê? Para que Deus seja glorificado. O problema da forma que nós esperamos milagre, sabe por quê? Sabe qual que é o problema? Por que nós esperamos milagre e as coisas não são como a gente espera? Porque eu quero um milagre para que as pessoas vejam quanto eu sou importante. Eu quero um milagre para que eu seja exaltado. Eu quero um milagre para que eu seja favorecido. Mas nós esquecemos que o intuito do milagre é para que Deus seja glorificado. É para Ele, a glória é para Ele, é dEle. Para que o nome dEle seja engrandecido acima de todas as coisas. Esse é o intuito do milagre. E nós somos instrumentos de Deus para que isso aconteça. Nós somos aqui as testemunhas dele. Amém? Então, diante da circunstância, fique com a palavra. É ela que importa. Já o segundo ponto. Deixa eu ver que hora é. Tem tempo. O segundo ponto é o quê? Que diante disso tudo que eu falei, dessas possíveis respostas de Deus, e da forma que Deus se move, um pouquinho apenas, porque ela é muito extensa, o segundo ponto para que eu tenha convicção que Deus me ouve é que sim, é que é necessário que haja convicção que Deus me ouve. Parece uma redundância, mas é uma verdade e a Bíblia nos mostra isso. Vamos lá, Hebreus 11. Abre em Hebreus 11. E não é à toa que Hebreus 11 cita o quê? É a galeria dos heróis da fé. Então lá está descrito os maiores homens de fé que já passaram por essa terra. Segundo o que a própria Bíblia fala em Hebreus, homens do qual a terra não era digno. Cara, que loucura, né? Imagina Deus falar assim, cara, você era tão extraordinário que você nem era digno de estar na terra, você tinha que estar aqui já. Você é fera. Você é o cara. Tipo Elias, entendeu? Cara, você é muito bom. Vem logo para cá. Não vou nem deixar você morrer. Vou trazer logo você para cá porque você é extraordinário demais. É isso que nós estamos falando aqui. Então, Hebreus 11, já no versículo 1. Vamos lá. Olha aqui. Ora, a fé é o quê? É a certeza de que haveremos de receber o quê? O que esperamos. Então, quando você fala com Deus, você tem que ter o quê? Certeza e não dúvida. A gente não tem nem fé que Deus ouviu, quem dirá que Ele vai responder. Então, orou, meu irmão, convicção. Sim, Deus ouviu. E não só ouve, mas que nós receberemos o que esperamos. E a prova daquilo que não podemos ver. Exatamente. É porque você não pode ver que você tem que esperar em Deus. Versículo 2. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pulando lá para o versículo 6. Diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto para qualquer pessoa que dele se aproxima, é o que? É indispensável. Você sabe o que significa isso, né? Então, isso é indispensável. Você, para se aproximar de Deus, você precisa ter isso. O quê? Crer
que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima é indispensável crer que Ele é real. Quando eu acho que Deus não me ouve, é a mesma coisa que eu dizer, você não existe. Porque eu estou indo contra o caráter de Deus. Entende? E se eu creio que Ele é real, eu sei que Ele me ouviu. Eu sei, eu tenho convicção. Deus me ouviu. E aí, só para nós encerrar, porque eu gosto sempre de botar um ponto de equilíbrio nas coisas, que mesmo com tudo isso, tem oração que não vai ser respondida. Tá? E assim, para trazer um equilíbrio, esses dias eu li uma frase que me ajudou muito a resumir essa questão da oração. Toda oração é ouvida, ok? Escuta isso. Toda oração é ouvida. Mas as orações em favor do avanço do reino, que nós temos a garantia de resposta. Então, o que vai diferenciar uma resposta, uma intervenção divina, uma garantia de que Deus está compromissado com isso que nós... É o porquê que eu estou orando. Qual é o motivo da minha oração? O que me leva a orar? Se eu estou orando apenas em favor do meu ego, do meu egoísmo, do meu hedonismo, dos meus prazeres, da minha carne... Abre lá em Tiago capítulo 4, perdão. Está um pouquinho para frente. Você vai entender o que eu estou dizendo. Se a minha oração é baseada nisso, Deus não tem compromisso com a minha oração e nem com a sua. Mas Ele me ouve? Te ouve, óbvio que Ele te ouve. Ele te ouve, não só te ouve, mas Ele sabe a intenção do teu coração. E por saber a intenção do teu coração, que você está orando para os seus prazeres, para a sua vontade, para o seu hedonismo, para a sua carnalidade, meu irmão, óbvio que Deus não vai nos atender, porque isso seria uma resposta que nos levaria à morte eterna. Agora, a oração em favor do reino, do avanço do reino, isso implica sim em questões pessoais, tá? Eu não estou dizendo que Deus não vai atender nada pessoal. Sim, vai sim. Mas sempre com um propósito maior. Entende? É diferente a carnalidade, o hedonismo, de algo que vai me edificar para que eu fique mais preparado e habilitado a fazer a vontade dele, entendeu? Então não é que você não possa orar em seu favor, mas a questão é a motivação da sua oração. Versículo 1, capítulo 4, Tiago fala assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que deseja. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis, e quando pedis não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. E aí ele segue metendo a porrada: adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus, contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou nós nos tornamos aliados em favor do reino, e aí Deus tem um compromisso e uma aliança, ou nós estamos contra Deus, meu irmão, e aí a nossa oração não vai ser atendida, entende? É por isso que eu volto lá para encerrar, 2 Crônicas 16:9, porque fala que, afinal, quanto ao Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra. Para quê? Para revelar-se poderoso, e tem um critério, para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Meu irmão, se o meu e o seu coração forem plenamente de Deus, eu ouso aqui dizer que todas as nossas orações serão respondidas. Todas. Todas, sem exceção. Provavelmente não da forma que eu esperava, provavelmente não da forma que eu esperava, provavelmente talvez até a resposta não seja o que eu pedi. Mas Deus vai responder todas as coisas. Mas quando o coração é todo dele. Então esse é o critério para as coisas. Porque se o meu coração é todo dele, primeiro que eu não duvido dele. Se o meu coração é todo dele, eu sou apaixonado por isso aqui.
Se o meu coração é todo dele, eu sou apaixonado pela comunhão com ele. Agora, se o meu coração não é dele, aí isso aqui para mim é irrelevante. Aí eu começo a me apaixonar, e eu falo isso porque não é uma questão de escolha daí, tá? Eu deixo muito bem claro isso. Se você não é apaixonado por Deus, você automaticamente vai se apaixonar pelo mundo. Porque, e aí que você é apaixonado pelo mundo, cara, não espere que Deus vá resolver a sua vida. Só para encerrar aqui, Deus, assim, vou tentar trazer isso de uma forma clara, sem ser radical. Uma das principais intenções de Deus não é resolver a minha vida e a sua vida. Então não ache que eu preciso de Deus para resolver a minha vida. Apesar de que sim, eu preciso, óbvio, né? Agora, a principal intenção de Deus é que você e eu tenhamos um compromisso com Ele, uma aliança com o Senhor. Entendeu? E essa aliança com Deus vai nos colocar num lugar para que a nossa vida, sim, esteja alinhada com Ele. Por que eu estou falando isso? Se você ainda busca a Deus porque você quer só solução de problema, me desculpe, mas talvez Deus não vá te ajudar. Não vou dizer que não vai, porque Deus é Deus, faz o que Ele quiser, mas talvez Ele não vá te ajudar. E se Ele te ajudar, sabe o que acontece? Eu vejo muito aqui, é comum. Eu venho na igreja 1, 2, 3 vezes porque eu tenho um pedido de oração. O dia que Deus responde a minha oração, eu consegui aquilo que eu queria, nunca mais volto. Porque eu só queria resolver um problema. Sabe o que é a coisa mais comum que acontece? Já é um alerta para as mulheres. A mulher está vindo na igreja, Deus, eu estou orando pelo meu marido que não se converte, eu quero que ele venha para a igreja, né? E meu marido, e faz campanha de oração, jejum, vai no monte, faz tudo aquilo, né? Fica às vezes 15 anos pagando um preço de oração, de busca para que o marido converta. Eu estou falando de coisas que eu vi, tá? Não é historinha da carochinha. Eu presenciei isso várias vezes, tá bom? O dia que o marido se converte, sabe o que acontece? A mulher se desvia. Você vai dizer, como, Fernando? Ela só queria resolver um problema. Ela queria que ele parasse de estar no boteco. Ela queria que ele parasse de chegar tarde em casa. Ela queria que ele só parasse de incomodar e trazer preocupação. Mas ela nunca quis uma aliança com Cristo. Então no dia que o problema foi resolvido, agora eu posso dormir tranquilo que ele vai chegar cedo, vai dar satisfação. E ele está lá na igreja, então está tudo bem. Ou nós escolhemos uma vida de compromisso com Deus, ou Deus não vai ter compromisso com a gente. Amém?